Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para você que está nos vendo ou ouvindo em horários alternativos. Está começando mais um episódio do nosso podcast, o Maratonando Histórias. Primeira vez que eu falo o Maratonando vai ficar assim pra você, porque é mais fácil do que eu ficar rebatendo, indo, voltando, eu não gosto. Tudo bem, mas eu faço tipo um clima de suspense, o Maratonando Histórias. E hoje o episódio, Isadora Domingues. Vai ser com a gente. Falta de verba. Nem precisei falar. Mentira, mas não é não. É porque tem tanta agenda, coisa para fazer que acabou descasando algumas agendas e aí a gente teve que remanejar alguns convidados. Mas os próximos episódios também vão estar muito legais. Mas é para você focar agora. Tem um treinador lá, o Júnior, fala pra gente, o melhor momento é o momento chamado presente. Então, é agora. O negócio é agora. E aí a gente decidiu fazer um episódio que fala sobre o futuro. Né? É claro. O melhor momento mas vai agora. depender do quê? Do que você faz agora. Ponto. Então prossiga. Apresente para os nossos convidados aí qual será o tema. Eu já li um livro chamado Poder das Metas. E recente, li um livro chamado Disciplina Mental. Também fala bastante sobre o poder das metas. E tem até dentro desse livro um estudo americano que fala que as pessoas que decidiram metas tiveram um resultado X. As pessoas que decidiram e escreveram as metas tiveram um resultado melhor. E as que fazem compromissos públicos, sobe para quase assim, sai de 30% para 75% das pessoas que concretizam aquelas metas. Então, a gente decidiu falar sobre as metas, porque estamos no final do ano. E o que a gente vê, geralmente, é uma debandada de pessoas colocando metas de coisas que, às vezes, ficam irreais e mais um ano só procrastinação que a gente vê. Então, vamos falar sobre essas metas. Tá, e vamos começar com a pergunta que é: por que as pessoas devem definir metas? Eu gosto de fazer várias analogias aqui quando eu estou conversando com vocês. Uma delas, vou fazer agora, que é assim. Quando a gente sai de casa, você sai de casa porque você tem um ponto a ir. Então, você vai pegar o Uber, por exemplo. Você obrigatoriamente precisa colocar o destino, senão você não tem nem como contratar o aplicativo. Você, hoje eu vou viajar na maionese. Tá, e aonde é a maionese? Você precisa de uma especificidade. Quando a gente está falando de metas, é a mesma coisa. Você colocar uma meta não é uma coisa abstrata, uma coisa aleatória e genérica. Então, a primeira coisa é, para você saber para onde você vai, você precisa delimitar aquilo. Então, a gente tem algumas fórmulas de fazer isso. Então, para quem já ouviu falar do método SMART, que é um acrônimo, na verdade, em inglês, mas eu vou trazer aqui de forma muito prática. Eu não lembro todas as palavras específico, mensurável, tempo. Falei, eu não ia lembrar todos. Então, enfim, eu vou trazer de forma prática para você não ficar, de fato, riscando. Tem que ser específico, tem que ser não sei o quê. Eu vou dar exemplos práticos para que você não fique se apegando a uma lista do que tem que ter ou não tem que ter uma meta. Então, começa disso, tem que ter um objetivo. Tá, e o que você acredita dentro disso que você falou? Vamos começar logo pelo primeiro ponto, que é específico. Por que a meta tem que ser específica? Então, vamos dizer assim, eu viro para você hoje de manhã e falo assim, vamos ao shopping? A gente está em São Paulo. Só na Avenida Paulista são 3 a 4 shoppings. Tem os menorzinhos. Tem os menorzinhos ali que acaba dando. Se eu não te falo qual é o shopping, como você vai saber para onde a gente está indo? Se eu falo assim, vamos assistir um filme? Tá, vamos. A segunda pergunta qual filme? Qual shopping? Então, qual cinema? Enfim, ainda tem isso. Aonde? Então, você precisa saber o que vai fazer. De que forma específica. Então, quando alguém chega, às vezes, para mim, meta, emagrecer. Não é meta, é um objetivo. O objetivo, ele é uma coisa transitiva, ele vai continuar ali no tempo. O objetivo é emagrecer.
Por que você faz dieta? Porque eu vou emagrecer. Agora, por que você faz dieta? Porque eu preciso ou porque eu quero emagrecer 10 quilos até o Natal. Que é uma galera que faz isso, a gente sabe. Essa é a meta que todo mundo Essa traça no dia 15 de dezembro. É impressionante. Aí coloca lá no Google, como perder 10 quilos em 7 dias. Então, assim, existe uma meta. Por que que ela passa a ser uma meta? Ela deixa de ser apenas um objetivo. Porque agora ela é específica, ela tem um prazo, ela vai ter um como, ela vai ter um onde, ela vai ter um plano e aí ela consegue ter um acompanhamento. Então, quando a gente tem um objetivo, o objetivo pode ser a vida inteira. Ah, meu objetivo, por exemplo, correr é longevidade. É para a vida toda. Agora, minha meta é fazer uma maratona em menos de 3 horas e 20. Isso é uma meta. Eu tenho um pontual, eu tenho um marcador, eu tenho um tempo. Qual maratona, onde data, eu vou fazer. Mesmo que a data não esteja definida, você já sabe o mês que vai ser, então exatamente. você consegue... Tem data, tem local, tem como, tem plano, tem o objetivo, então tem tudo ali amarrado. Então, ela precisa ser específica. Então, para você que quer fazer, por exemplo, meta financeira. Ah, eu quero ficar rico. É muito subjetivo, porque rico, para quem ganha um salário mínimo, talvez ganhar R$5.000 significa ser rico. Para quem ganha, sei lá, um exemplo, R$100.000, 1 milhão é ser rico. E assim, então é uma meta muito subjetiva. Se você não escrever para você não tiver a posse da especificidade, eu quero ficar rico e para isso eu preciso ganhar R$10.000 líquidos todo mês. Aí vai vir a pergunta seguinte: como você vai fazer isso? E aí do como você vai distribuindo ali. Então é muito importante você saber o que é. Ah, eu quero ser feliz. Pô, isso não é meta, isso é objetivo de vida. Todo mundo quer ser feliz, ninguém nasceu aqui para ficar sofrendo. Então, é assim, a meta e objetivo são coisas completamente diferentes. As pessoas confundem muito isso. E elas não atingem as suas metas porque elas não sabem a especificidade delas. Ah, eu quero trocar de emprego. Por quê? Ah, porque eu não gosto. Não gosto do quê? Às vezes o seu problema não é trocar de emprego, às vezes você só está num ambiente que não faz parte, às vezes, do seu talento. Você só está fazendo uma atividade. E, às vezes, de conversar no emprego que você está, você resolveu. E não era trocar de emprego, é porque você não tem a especificidade. Toda generalização é burra. Então, quando você generaliza as coisas, as pessoas, o fulano falou. Quem é fulano? Eu ouvi dizer. Ouviu de quem? Então, toda a especificidade ela é burra, inclusive quando a gente vai montar meta. Então, existe essa... Se não tem, é genérico, objetivo. Você precisa de metas pontuais para conseguir ter um plano e acompanhar, para ver se você está chegando ou não. Entendi. E o que você acha de metas no sentido de curto prazo, médio prazo, longo prazo? A pessoa tem que traçar meta pensando, dividido nesses 3 pontos? Ou ela traça a meta por ano? Qual a melhor forma que você acredita que tem para a pessoa traçar a meta dela? Então, vamos lá. A gente está numa geração que até a nossa já foi afetada, que é a geração do tudo para ontem. Porque é a geração TikTok, a geração do minuto e meio, enfim. Quando a gente pensa em metas, eu gosto de ter metas de curto, médio e longo prazo. E as metas curtas e médias, elas geralmente compõem parte do plano de longo prazo. Então, você coloca uma meta ousada. Vou colocar um exemplo para ficar fácil. Acho que o exemplo de dinheiro é mais fácil do que qualquer outra coisa. Sim. Então, assim, eu quero ter R$1 milhão na conta investida. Perceba que, olha como é específico. R$1 milhão em conta específico. É específico. Na conta e líquido. Então, não tem nada lá. R$1 milhão livre. Beleza. Em quanto tempo? Eu coloquei essa meta em 5 anos, porque é livre, investimento. Não é o dinheiro que eu quero ter na conta para pagar a conta, não é isso? Porque se a gente somar, já deu mais na vida. Mas não é isso. Então, se eu quero ver aquele montante, o que eu preciso fazer? Essa é uma meta de longo prazo. Porque o trabalho que eu faço hoje, ele não me leva em 1 ano para esse resultado. Então, como que eu faço isso? Eu preciso colocar. Eu coloquei lá isso em 5 anos. Vou dar um exemplo. Em 3 anos, já é uma meta um pouco menor, quanto tem que ter?
Em um ano, quanto tem que ter? E aí, o que eu preciso fazer por mês para isso chegar? A meta de curto prazo, ela é mensal, por exemplo. A meta de longo prazo, de médio prazo, ela vai ser anual. E a meta de longo prazo, ela vai ser de 3 a 5 anos. Porque quando você vai fazendo... você pega a tal da metona e vai dividindo em submetas, fica mais fácil para você acompanhar se está chegando, se não está. Se você está congruente com aquilo ou se você desviou da rota porque aconteceu alguma coisa. E se acontecer, o que você vai vir a fazer? Para suprir aquele tempo que você não fez o que deveria, enfim. São coisas assim. Então, eu gosto de ter essas metas divididas, mas não são todas que dão para fazer isso. Então, meta de saúde, por exemplo, vai depender. Se a meta é de peso, eu não quero ter o meu peso ideal daqui 5 anos. Eu quero ter meu peso ideal no máximo daqui, sei lá, 6 meses. Porque, claro, eu já saí da obesidade. Eu já fui, já tive. Mas antes, eu tinha uma meta de sair da obesidade dentro de 1 ano. Porque eu levei 1 ano para chegar naquele peso. Então, eu tinha 1 ano para sair daquilo. Então, eu sempre coloquei assim, essa mais clareza. Pô, quanto tempo eu preciso para isso? Quanto tempo eu cheguei nisso aqui? O que eu estou fazendo que me trouxe? Então, sempre eu gosto muito de escrever. E aí aqui vai um ponto importante. Se você está fazendo tudo no celular, você está fazendo de maneira errada. E, por quê? Por que você fala isso? Porque na programação neurolinguística, que é uma ciência, então, olha a palavra, o poder dela. Programação, você está programando neurolinguística através daquilo que você fala, escreve, comunicação, aquilo que você está mandando para a tua cabeça, neuro. Para que você tenha a sinapse, que a sinapse é o que o neurônio fala para o outro, tá? O telefone sem fio de um para o outro vai mandar uma mensagem. Aquela mensagem vai virar um caminho. Então, toda vez que você tiver um impulso sobre isso aqui, vai te mandar um caminho para isso. E é por isso que, por exemplo, você fala, eu vou comprar um carro azul. Nossa, aquele carro azul que era da sua cabeça começa a aparecer, pipocar, e você só vê aquele carro azul. Porque a sua cabeça fez uma sinapse, um caminho para que sempre você esteja lembrando daquilo que você falou. Então, você programou a tua cabeça para ver aquilo. Eu quero engravidar. Pronto, agora você só vai ver filho para tudo que é lado e mulher grávida para tudo quanto é lado. Então, a sua cabeça fica focada naquilo. Então, todo mundo tem um foco. E quando você ajusta o foco com uma meta, ele começa a te favorecer aquilo. Então, não é por vou jogar para o universo. Não é só jogar para o universo. Você, de fato, vai ser exposto àquilo que você pediu. Porque a sua cabeça encontra isso. A gente é inteligente o suficiente para isso. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está falando de encontro dessas metas. Quando a gente pensa nisso, você precisa sair do celular e escrever, falar, verbalizar aquilo que você está querendo, aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você comunicou a sua cabeça por várias vezes sobre aquilo que você almeja. Então, a primeira coisa, veio um pensamento. Como que eu me vejo com R$1 milhão na conta daqui 5 anos investidos? Aí você desenha o cenário. Quando você imaginou aquele cenário, ele já existiu. Ele não vai deixar de existir mais. Você nunca mais vai desver aquilo. Você imaginou. Você mexeu com os seus sentimentos e mexeu com todas as partes de emoções do seu corpo que envolvem todas as sinapses. Então, vai envolver o tato, vai envolver o paladar, vai envolver o olfato, aonde você está, que roupa você está usando. Você consegue criar essa imagem. A partir daí, o cérebro não sabe que isso é uma mentira. Ele viveu aquilo, porque ele sentiu, ele experienciou olfato, usou todos os mecanismos de comunicação com a sua cabeça. Então, é normal, às vezes, a gente sentir o cheiro de alguma coisa e lembrar de uma pessoa, porque aquilo está relacionado à comunicação que você registrou na sua cabeça. Então, quando a gente está pensando nessas metas, a gente também tem que mexer com todos os sentidos. Senão, elas deixam de ser real para ser algo que você criou rapidamente, imaginário e sumiu. Então, você não deu compromisso a elas. Quando você mexe com todos os sentidos, você firma ela. Então, eu coloquei no celular as metas lá e nunca mais voltou para ver. Então, aquilo não era meta. Mas eu coloquei data, você colocou, você digitou, você não leu a própria letra.
Então, você não informou o seu cérebro com mais eficiência. Você não falou sobre essa meta, não compartilhou com alguém. Talvez você goste de trabalhar na internet, compartilhe com os seus seguidores, com, sei lá, um programa que você tem, um curso, não importa. Um grupo que você tenha, é legal trocar esse tipo de experiência ou dentro de casa mesmo. A gente tem costume de fazer isso dentro de casa. Então, quando você escreve, o seu olho está lendo a sua própria letra, informando a você aquilo que você quer ver. Quando você verbaliza, além de você usar ali o que você está lendo e está, de novo, afirmando, você usou tato, sinestesia, o caramba 4, e falou, a primeira pessoa que ouviu foi você. Então, você conseguiu criar todo aquele... Claro, tem que ser real, né? Não tem que ser uma coisa assim de... eu me vejo 10 quilos mais magra em 10 dias. Isso é impossível. Mas, é possível até, né? Mas não é saudável e nem sustentável. Mas as coisas funcionam desse jeito. Você tem que informar cada vez mais o seu cérebro para que aquilo esteja cada vez mais próximo de você e ele vai encontrando os caminhos para você, assim como você fala de um elefante rosa, você conseguiu imaginar um elefante rosa agora, para você que está escutando, é a mesma coisa. O seu cérebro consegue encontrar a imagem e vai encontrando o caminho para que você chegue lá. Então, não é tudo só por acaso. Vai te levar às ações, porque aquilo, de fato, é o que você quer. Então, o seu cérebro não sabe falar se aquilo é certo ou se é errado. Você pediu, ele vai te dar. Basicamente assim. Tá, e sobre a parte mais de mensurabilidade, eu estava pensando aqui. O que você acredita que é melhor? A pessoa criar uma meta mais puxado para a parte realista ou para a parte fantasiosa? Porque tem um pessoal que fala assim, mira no sol que tu alcança, mira na lua que tu alcança as estrelas. Então, assim, o que você acha que é melhor? A gente criar uma meta muito menos mensurável, mais fantasiosa, digamos assim, e você não chegar nela, mas você conseguir chegar, sei lá, metade do caminho, se deu bem, ou você acredita que é melhor você traçar a meta até metade do caminho ali, que é mais realista, e você não se frustra se você não conseguir alcançar o que você traçou no começo? Dá um pouco sobre sua visão. O que você acha sobre isso? Bom, vamos lá. Eu gosto de... Apesar da meta ser realista, ela tem que te provocar a fazer de mudanças pontuais, de fato, que te levem àquilo. Vai depender muito de como é a pessoa. Então, assim, se você tem uma meta que é muito simples de ser alcançada e você precisa daquela simplicidade para ter micro vitórias, ela é importante. Então, vou usar um exemplo. Eu entrei no desafio do Corrida no Ar lá com o Gui, da Chelsea, de correr 366 dias no ano, esse ano de 2024. Quando você fala, vou correr 366 dias, assusta. Porque é uma meta que parece real até. Pô, mas e se um dia eu ficar doente? E se a gente começa a encontrar as desculpas para que aquilo não faça, porque vai gerar um esforço. Só que se não tiver esforço, não chama desafio. Simples assim. Eu só continuaria fazendo o que eu já faço. Aí, o que aconteceu? No desafio, é fazer ao menos 1 quilômetro de corrida por dia. Eu falei, 1 quilômetro é muito fácil. Para mim. Por quê? Porque eu já corria, porque eu já tenho um histórico. Tem gente que nunca correu 1 quilômetro, pode ser o primeiro, Sim, né? claro. Eu vou fazer 1 quilômetro correndo, pode ser o objetivo da pessoa, inclusive. Pode ser a meta dela. Sim. Mas para mim era muito pouco. Porque já vinha de maratonas e tudo mais. Eu falei, então eu vou fazer 3 todos os dias. Aí a coisa ficou difícil. Só que se eu pego 3 diários, aí você começa, 3 quilômetros, eu vou levar uns 18 minutos. Ali vai depender do dia, 16 minutos e pouco, tá bom. Eu vou conseguir fazer. Eu preciso de 20 minutos para fazer essa meta acontecer. Sim. Beleza, eu consigo fazer. Agora, se eu pego os 366, faço vezes 3 e somo a quantidade de quilômetros que eu vou fazer no ano, aquilo assusta. Então, pode ser uma meta não real. Vai fazer só esses, né? Exatamente. Ali é o mínimo que tu teria que fazer. Ali é fazer. o mínimo que eu vou fazer. Então, aquilo pode assustar. E quando assusta a gente na percepção de esforço, o cérebro, para nos sabotar
não é sabotar porque, nossa, você não quer chegar lá. Nos preservar. É para preservar você, ele vai arrumar as desculpas. E aí ele, eu acho melhor não. E esse é um grande problema de quem pensa em emagrecimento. Eu quero emagrecer 40 quilos. 40 é muita coisa. Você não viu chegar 40. Você viu chegar 2 a mais, 5 a mais, 2 a mais aqui, 1 a mais ali, e você foi deixando. A somatória deu 40. Então, é a mesma coisa para eliminar. Eu não posso pensar que eu tenho, na somatória, eu tenho 12 quilos a menos para tirar aqui. Eu vou pensar, esse mês, o que eu tenho que fazer agora? Aí você vai fazendo micro-vitórias. Então, essas micro-vitórias vai variar muito. Então, uma das minhas micro-vitórias é a hidratação do dia. Então, eu calculo lá 40 ml vezes o meu peso e falo, isso aqui é o mínimo que eu tenho que fazer por dia. Quando eu estou treinando para maratona, eu tenho que fazer 50 ml por quilo de peso por dia. E aquilo é uma micro-vitória. Eu consegui fazer a hidratação do dia, eu levantei, eu li 10 páginas do dia, eu consegui fazer um Reels por dia. Então, eu tenho micro-vitórias. Essas micro-vitórias são relativamente simples. Mas no montante, ela era algo extraordinário. Então, quando o Gui lançou lá o desafio, é 1 quilômetro por dia, gente. Só 1 quilômetro. Eu falei, eu vou fazer 3, porque eu vou me desafiar a fazer um negócio que eu... Só que 3 era mais difícil, mas não era impossível. Não. Se eu tivesse colocado 5, talvez eu não teria conseguido. Porque 5 já é outra questão. Que tu teve que correr lá no aeroporto, por exemplo. Pois é, aí eu usei o regulamento do negócio. Cara, hoje eu não vou conseguir fazer 3 quilômetros dentro do aeroporto, porque eu tava no aeroporto de Catar. Falei, esses caras vão... Do Catar não, de Doha. Falei, eles vão me prender aqui. Acho melhor fazer 1 quilômetro só. A louca correndo, né? Parece só que você tá atrasado, né? Então foi tranquilo. Mas eu cumpri. E foram 2 dias, tanto para ir quanto para voltar lá do Quênia. E foram coisas assim, sabe? Que você torna aquilo possível, mas ele precisa de ter um esforço, senão você não evoluiu. Você só fez aquilo que dava. E aquilo que dava já é aquilo que você está acostumado a fazer. É igual resposta. Quando você pergunta alguma coisa muito... Isso eu aprendi no coaching, né? A galera, coach. Pois é, uma das melhores ferramentas que tem é o auto-coaching. Quando você tem uma resposta rápida, você já está aqui. Agora, quando você precisa pensar na resposta, ela está no subconsciente. Aí vai vir a resposta que você precisa. Porque a resposta que você quer está sempre na ponta da língua. Agora, aquela resposta que te faz pensar, que te faz refletir, que você sente até um incômodo de responder e tem medo, às vezes até um friozinho na barriga de responder aquilo, é a resposta que te leva àquilo que você precisa. Então, é a mesma coisa. Quando você estabelece uma meta muito louca, você nem quer tanto aquilo, porque você sabe que você não vai fazer. No fundo, lá no fundo, a pessoa que mais conversa com você é você mesmo. E quando você estabelece algo muito irreal, você já sabe que não vai conseguir chegar, mas você fez o que todo mundo estava fazendo. Para não ficar fora da boiada, você estabeleceu uma meta muito louca. Aí você fala, mas também você viu minha meta? Então, é o que acontece com a maioria das pessoas. Eu vou começar a estudar, eu vou fazer inglês, eu vou investir, eu vou emagrecer, eu vou fazer atividade física, eu vou comer bem. E isso, geralmente, é muito concentrado no começo do ano, mas acontece todas as segundas-feiras. Então, são 52 segundas-feiras que as pessoas perdem a oportunidade de começar porque elas querem fazer tudo de uma vez, mas elas sabem que elas não vão fazer. Então, é mais fácil jogar uma desculpa em cima do que simplesmente começar. Então, não tem a percepção de micro-vitória, mas tem o conforto daquela sabotagem que ela já está acostumada a fazer. E aí passa anos da vida, eu deveria ter feito. E se eu tivesse começado? Mas também vou... Aí começa... uma inversão. Eu ouço isso. Nossa, o que você tomou? O que você comeu? Eu postei um antes e depois, mas todo dia a gente conversou disso esses dias. Eu postei um antes e depois, uma menina me perguntou nos stories, lá no direct. Mas o que você tomou? Aí eu falei assim, amiga, eu tô postando todo dia, todas as minhas refeições e todos os meus treinos. Eu tomei vergonha na cara e parei de beliscar. Eu tô postando tudo que eu como, tudo o que eu como aqui. E assim, como assim você não viu? Por quê? Porque as pessoas não querem o processo, elas querem o resultado. Então, fazer a meta é muito legal,
Porque tá todo mundo comprando agenda, tá todo mundo colocando a meta, depois passa a agenda vazia pro resto do dia, pro resto do mês, pro resto do ano, e não chegou em lugar nenhum, porque não fazia nem ideia de como estabelecer de fato a meta e as suas micro-vitórias. Essa é a questão. Tá, e sobre esse ponto das micro-vitórias que você falou da água, falou tudo mais, você acredita que a pessoa deve, ou você tem para indicar, tipo, ferramentas para a pessoa controlar essas micrometas, ou você acredita que não precisa controlar? O que você acha? Que é importante controlar essas metas para a pessoa ficar estimulada? O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho uma planilha que eu faço ali de forma online, porque é mais fácil, porque daí eu posso acessar da onde eu estiver, mas eu primeiro faço no papel. Então, eu tenho uma agenda que tem todos os meus hábitos na agenda. Então, por exemplo, para algumas pessoas que olham meus stories, vai achar, nossa, ela só corre e come. Parece que é isso, o dia todo. Mas não, gente, eu trabalho. E uma parte importante do meu trabalho é fazer conteúdo, atendimento e vendas. Então, quais são as minhas micro-vitórias do dia? Que eu coloco tanto nessa planilha, tanto quanto eu coloco ali na minha agenda. A primeira coisa do dia, acordei e bebi água. Então, a hidratação, ela é ponto principal. Exercício físico, alimentação, limpar. Significa que eu não vou ficar comendo industrializado de pacotinho todos os dias. Então, 90% da minha alimentação tem que ser comida, de verdade. Aí tem conteúdo. O que eu considero conteúdo? Uma postagem todo santo dia no meu Instagram e TikTok. Tem dia que eu falo no TikTok, mas o meu Instagram tá lá. Então, tem que ter. Atendimento WhatsApp. Eu tenho que zerar o atendimento no WhatsApp todos os dias às 18 horas. Então, eu só tico a parte do WhatsApp, do atendimento da loja, da Baixa Pace, quando eu chego no final do dia. Aí tem vendas. Quanto do meu atendimento tornou-se vendas a partir dali e quanto de venda a gente fez durante o dia. Então, aquele montante, aquilo é hábito. Venda é hábito, atendimento é hábito, porque quanto mais você faz aquilo, melhor é. Então, são as micro-vitórias. E aí eu uso as duas ferramentas que eu utilizo desse jeito. Por quê? Primeiro, se eu tiquei, se eu escrevi, mesma coisa que eu fiz a meta, eu tenho que ir todo dia dando, ok. Aquele check, quando você faz, eu fiz, a dopamina que aquilo coloca, você vai fazer um treino, tá chovendo, tá frio. Aí o treinador manda você pra lama fazer o treino. E você faz, você sai dali que não existe arrependimento. Pelo contrário, você olha e fala, sou capaz disso, eu sou capaz de mais coisa hoje. O dia já começou muito bem, porque olha o que eu fiz. A maioria não faria o que eu fiz. Aí você vê que metade dos alunos faltaram. Aí você vê que o atendimento tá lá, bombando. De repente, você zerou o atendimento. Conseguiu deixar a satisfação dos clientes. Então, para mim, isso é muito satisfatório. Vou fazer conteúdo. Postei meu conteúdo diário. Tá feito. Meus stories estão feitos. O conteúdo que eu queria colocar tá lá. Meu trabalho tá feito para mim. Aí, consegui das minhas metas diárias é buscar o Valentim. Principalmente nos dias que eu não consigo levá-lo para a escola porque eu tô treinando. Então, eu tenho que buscar o Valentim, Então, assim, 90% desse ano eu consegui fazer isso. Foi muito melhor do que o do ano passado. Ano passado, eu vivi pro trabalho. E eu só tinha uma meta, ano passado, financeira. Então, eu vivi para aquela meta. Deu certo? Deu. Mas eu escambei os outros. Então, esse ano eu falei, eu tenho que ter alta performance em todas as áreas da minha vida. Eu vou conseguir fazer isso com equilíbrio. É difícil você equilibrar a alta performance e ter equilíbrio em todas. Algum pratinho vai cair? Vai ter dia que vai cair. Mas quando você se impõe para aquilo, a agenda vai estar cheia. Mas ela vai estar cheia de produtividade. Ela não vai estar cheia de scrollando no celular, perdendo tempo com não sei o quê. Não vai ter esse negócio. Então, é importante que você tenha como fazer essa ferramenta. Eu gosto de ter as duas. Uma para eu consultar de onde eu estiver. Sei lá, às vezes você está num transporte, alguma coisa que não dá para você levar a agenda com você, e depois você consegue transferir aquilo. Mas é importante que você tenha a manual e a digital, assim, né? Essa é a minha concepção. Tá, e um problema que eu vejo muito que acontece é o pessoal traça a meta do ano,
A gente está em novembro agora. Tá chegando aí o episódio, finalzinho de novembro. O pessoal vai assistir, vai se animar, vai começar a traçar meta. Janeiro começou. Março, quando a pessoa vai olhar a meta... Não, fevereiro ela abandona porque é carnaval. Então, fevereiro, quando a pessoa olha lá o calendário, fala, ih, já era metade das metas. Então, o que a pessoa faz para ela ter foco, concentração e não ficar procrastinando e jogar as metas no buraco? Tá. A primeira coisa é o porquê daquelas metas. Então, talvez seja uma parte complexa para algumas pessoas. Eu vou tentar deixar o mais didático possível. Quando a gente traça uma meta, a gente vai impactar todo o nosso ecossistema do dia. Seja ele familiar, seja ele trabalho, não importa. Você traçou uma meta para sua vida, você vai gerar um boom na vida de outras pessoas. Por mais que não dependa daquelas pessoas. Porque às vezes depende da sua presença, às vezes vai mexer com o teu humor, vai mexer com o teu comportamento, com os seus hábitos, com alguma coisa que você fazia. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando eu coloquei a meta de correr todos os dias, vou correr todos os dias 3 quilômetros até dia tal do ano. Beleza. O que isso impacta na vida de quem mora comigo? Talvez ouvir o celular no domingo, que não teria uma prova de corrida, tocar. Talvez seja, eles acabam acordando mais cedo, porque eu não estou ali. Então, eu tenho que saber quanto aquilo mexe com o meu ambiente e quanto as pessoas que estão no meu ambiente são favoráveis àquilo. Vai ter ambiente que você vai acabar trocando. Isso é normal. Então, para quem coloca uma meta de vida, esse ano eu vou ser fitness, sei lá. Eu vou fazer atividade física 5 vezes na semana, eu não vou beber álcool todo dia, eu vou, sei lá, vou sair com os meus amigos só no sábado. Enfim, você colocou lá várias atividades que você vai fazer. O que vai afetar a sua vida se você resolve uma coisa dessa? Talvez quinta-feira é o dia do chopp da galera e você não vai mais. Porque você definiu que você vai ter um sono de qualidade e chegar muito tarde na sua casa na quinta-feira impacta seu sono na sexta e aí sua produtividade é ruim, talvez isso impacte inclusive seu trabalho e você passa a ser um medíocre durante a sexta-feira. E aí você fala, pô, eu não vou fazer. E isso começa a afetar ali aquele ambiente. Então você vai fazendo a troca. Então isso é uma das coisas. Então para que você tenha consistência, a palavra-chave de uma meta que chega no resultado que você quer é consistência. Você precisa definir o porquê você vai fazer aquilo. E aquilo tem que estar congruente com seus valores. Então, os meus valores, vou colocar aqui. O primeiro é saúde. E vai ter mãe que às vezes coloca a família primeiro. Por quê? Porque na vida dela, ela morre pelos filhos. Mas ela vive pelos filhos? Porque ela precisa de saúde para se estar bem cada vez mais, para estar com a família e tudo mais. Quando eu coloco a meta de saúde na frente da família, eu estou bem e sou o exemplo. Então, eu impactei quem está comigo positivamente. Mas eu não obriguei as pessoas que estão comigo a fazerem o mesmo. Isso é importante. Porque tem um monte de mulher... eu não vou cozinhar 2 vezes porque o marido não come não sei o quê. Eu não vou cozinhar 2 vezes porque a criança não sei o que lá. Porque eu tô de dieta, tenho que ficar fazendo 2 comidas. Bom, faça uma dieta boa, com comida de verdade, que você inclua todo mundo. Então, assim, faça o seu ambiente. E aí, quando você vai fazendo essas pequenas alterações sem muito impacto, você consegue as micro-vitórias e manter-se consistente. E o que acontece? Os emocionados colocam algo muito difícil para ser feito durante um ano, e aí começa janeiro. Janeiro, mês das férias. Tem gente que vai para viajar, tem gente que volta, não sei o quê, né? Mas agora, se eu começar agora, vai ter carnaval. Você já está falando para você que não vale a pena. Então, se você está falando para você que não vale a pena aquilo, você está incongruente com seus valores, você está batendo de frente. Então, liste os seus valores. Então, o meu, por exemplo, saúde e família. Parece um clichê do Joel J, mas não é. Saúde, família, trabalho. E dentro daquilo, ali, aqueles 3, eles têm que funcionar. Eu tenho que estar bem, a minha família tem que estar bem e, por último, vem o meu trabalho. Nenhum cliente é mais importante que a minha família, mas a minha família não é mais importante que a minha saúde.
Ponto. Então, se eu não tô bem, eu acabo com o resto. Então, eu tenho que estar bem. Então, eu me cuido. Primeira coisa da manhã funciona assim. Eu tenho que estar bem. Eu acordo, primeira coisa que eu vou cuidar é de mim. Então, eu acordo antes deles, porque eu não quero ficar sábado, por exemplo, que é um dia de treino longo para mim, que, sei lá, vou ficar 2 horas fora. Eu não quero que isso impacte o lazer que eu tenho com a família durante... Eu podia correr à tarde. Mas, pô, à tarde eu quero ficar com meu filho, que não fiquei com ele a semana toda. O que a gente vai fazer à tarde? Não importa, se eu vou pro shopping, se eu vou ficar assistindo filme, se eu vou comer pipoca, o que eu vou fazer? Mas isso não pode afetar. Então, eu vou cuidar de mim, vou voltar, vou ficar com eles. E se trabalho, não sei se é entre final de semana, pode ser que sim, tem hora que pode ser que não, mas tem que respeitar essa ordem. Quando eu faço isso, eu vou encaixar as minhas metas nesses 3 valores. Não precisa de muitos. Você precisa de uma meta para isso, uma meta para aquilo, diferenciar isso daquilo. Não, eu tenho essas metas. O que encaixa dentro do trabalho? Produção de conteúdo é trabalho? Então é aqui. Eu estou falando dos meus treinos, é saúde. Estou falando da minha alimentação, saúde. Estou falando da hidratação, é saúde. Quanto disso aqui afeta a minha família e acaba sendo uma submeta para eles aqui também? É tanto. O que é tempo de qualidade? Quanto tempo eu quero ter com meu filho? Antes a gente, todo mês a gente parou de fazer isso. Primeiro que os filmes ficaram ruins, né? Mas todo mês a gente ia no cinema. A gente não faz mais nada assim. É uma coisa que a gente precisa voltar a fazer. O que a gente pode fazer? Sem o Valentim. Uma meta nossa só. Porque isso inclui ali família. Então, você vai fazendo uma dessa aqui. Você não tem meta para amigos? Você tem... Todo o restante, só faz sentido se estiver dentro desses 3 valores. Então, para eu ser consistente naquilo, de janeiro a janeiro, como diria a música de Nando Reis, de janeiro a janeiro, eu preciso ter a consistência dentro desses valores. Então, eu vou sempre colocar as metas aqui. Faz sentido isso? Isso é trabalho? Isso aqui está passando na frente? Eu vou pegar um trabalho que vai acabar com os meus treinos? Então, eu não vou pegar. Mas isso... Não. Pode ser que estique um pouquinho mais a meta lá do 1 milhão investido. Tá tudo certo. Porque o dinheiro não compra depois o tempo com a família. O dinheiro depois não compra a minha saúde. Então, existem coisas que a gente precisa ponderar e colocar na consistência. Se um carnaval vai ser mais importante para você do que cuidar da sua saúde nesse momento, você vai fracassar nas suas metas de saúde porque você deixou qualquer outra coisa passar na frente. Quando você entende essa estrutura, não tem mais. Quando você for fazer um negócio, aquilo vai mexer com a base. A base do comportamento humano são os valores. É a base. Você não tem... mas aquilo for contra seu valor, você não faz. E isso funciona para tudo. Para política, para compra, para comida, para tudo. A base, ela não é só sua individual, mas ela também é cultural. Então, aquilo vai, de acordo com o ambiente que você está, também pode moldar os seus valores. Desculpa, essa sala aqui me dá sono. Essa sala não, né? Vim aqui no podcast me dá sono. Você viu, né? Que ele falou que não é muito importante o assunto. Tá com sono. Qual... A pergunta que eu queria fazer... A gente fez um episódio só sobre isso, né? Falando sobre hábitos. Uhum. Mas eu queria entender qual é a importância dos hábitos para que você consiga alcançar suas metas. Você deu até uma pincelada já sobre isso, só que eu acredito que esse é um ponto muito importante para as pessoas conseguirem alcançar as metas delas e fale mais sobre isso. Qual a sua visão? Então, hábito é difícil quando a gente começa, mas depois a gente faz sem perceber. Então, como a gente disse aqui, o cérebro tem os caminhos. Quando a gente está estabelecendo um hábito, ele é difícil, porque hábito a gente não apaga. Então, não tem como você ir lá no cérebro e falar assim, eu tinha um hábito de todo dia depois do almoço comer um chocolate. Apaga aí para mim. Isso não existe. O que vai existir é você sobrepor um hábito novo. Então, aquele hábito, se ele tiver... Vou dar esse exemplo do chocolate, que é uma galera que tem dificuldade com a refeição e a sobremesinha ali depois das refeições principais. Então, assim, Isa, como que você consegue? É um esforço? É um puta de um esforço.
Ainda hoje. Mesmo depois de anos. Por quê que acontece isso? Porque quando a gente é pequenininho, e infelizmente a gente já fez isso com o Valentim, faz isso com ele, porque é uma cultura. É mais fácil para a gente ensinar dessa forma. Eu, por exemplo, não conheço outra forma. E eu acho que algumas outras é muito cheio de mimimi, eu não tenho paciência. Quando ele crescer, a gente paga um psicólogo, tá tudo certo. Não tem como ser perfeição o tempo todo. Então é o seguinte. Lá, quando a gente é pequenininho, os pais falam assim, se você comer tudo, você vai ganhar um docinho. Se você comer tudo, você pode tomar o suco. Suco é o quê? Doce. Se você comer tudo, você pode brincar de tal coisa. Então, sempre que você conclui uma tarefa que talvez você não quisesse tanto, você acaba impactando a dopamina de alguma forma. E a gente é ensinado, igual cachorro, né? Dá o biscoitinho que ele faz aquilo. A recompensa. A recompensa. Então, essa recompensa, ela vai funcionar da mesma forma. Então, você comeu tudo, vê docinho. Quando você cresce, você nem sabe por que você comeu tudo e você quer o docinho. Mas você foi ensinado por anos para aquilo. Então, quando você termina a sua refeição, a primeira sinapse que vai aparecer na sua lembrança é eu quero docinho. Só que aquilo é subconsciente. Você aprendeu com os pais, aquilo fica registrado. Às vezes é emocional, porque tinha um docinho da avó, tinha, sei lá, o chocolatinho da fulana que te dava, da tia. Ou é só o hábito mesmo. Ou é só o hábito. E aquele hábito, se ele está contra algo que você quer para uma meta futura ali, ele precisa ser alterado. Eu tinha essa coisa de comer o docinho, mas o meu era um pouco pior. Porque quando a gente era criança, assim que a gente... Quando tinha, né? Pelo menos uma vez por mês tinha. Minha mãe comprava barra de chocolate por quilo. Então, era aquelas barra de chocolate, às vezes ao leite, às vezes um pouco mais fracionado, que é o chocolate mais gorduroso. A minha mãe cortava, eu nunca vou esquecer, porque ela pegava umas facas tramontina grandona assim, enfiava do meio do chocolate, ela subia em cima da faca e batia para que aquela porção de chocolate quebrasse com mais facilidade, porque a barra é grossa. E a gente trabalhava com chocolate, porque vendia ovo de Páscoa e tudo mais. Isso era depois do jantar. Então, para mim, é muito mais difícil depois do jantar. Então, o que eu faço? Escovo o dente e vou dormir. Então, o jantar tá ali. Eu preciso tomar, às vezes, um chá. Aí eu pego um chá de erva cidreira, que é doce. Então, mas isso que eu ia falar. Você escovar o dente e dormir, você não ganha uma recompensa. E aí você não está conseguindo substituir o hábito. Então, aí no dia seguinte, você pode ficar frustrado e atacar mais. Então, você não vai substituir o hábito. Você vai sobrepor. O hábito sempre vai existir lá. Então, o que acontece? O dia que eu comer um chocolate, depois é como se eu retornasse e tivesse pagado tudo aquilo que estava em cima. Por quê? Porque não vale mais. Eu voltei para aquela vida que era mais fácil. Por que o cérebro faz isso? Para economizar energia. Porque a gente gasta muita energia quando a gente faz algo diferente. Então, para quem anda de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta tinha uns 3 anos. Nem isso. E nunca mais me esqueci, porque foi um hábito. Eu fazia isso às vezes para ir para escola, às vezes eu fazia isso para buscar meus irmãos, às vezes, a maioria das vezes a gente fazia isso para brincar na rua. Então, andar de bicicleta para mim era muito simples, era muito fácil. E hoje ainda é. Se a gente vai para o Rio de Janeiro e pega a bicicleta do Itaú, a parte mais difícil é tirar a bicicleta do negócio do Itaú, porque depois andar é fácil. Mas qual é a dificuldade? Tirar ali. Aquilo não é um hábito. Se a gente estivesse lá, aquilo torna-se um hábito. Até para ligar tudo seria fácil. Então, o hábito de andar de bicicleta é muito fácil. Agora, sair da bicicleta, tipo um Ironman, os caras saem da bicicleta e vai correr, é outro caso, é outra coisa. O cérebro precisa estar condicionado para fazer aquilo. É a mesma coisa. Então, quando a gente faz um movimento diferente daquilo que está habituado a fazer, pra gente foi diferente. A gente mudou o dia da gravação aqui no podcast, por exemplo. Toda segunda-feira, a gente já estava aqui 11h30. Beleza. Só que começou a não dar para vir segunda-feira, porque a gente tem agora uma infinidade de pedidos para entregar o pessoal da Baixa Pace. Beleza. Então, vamos colocar outro dia. Pronto, já bagunçou. Eu nunca lembro se é quarta, se é quinta, se é sexta, quando eu guardei. Quando que eu tive que adaptar na agenda, porque senão eu vou esquecer. Por quê? Não é mais hábito. Toda segunda-feira fazer aquilo. Então, isso tem que entrar como hábito para que aquilo seja leve. Só que só vai ficar leve depois de repetidas vezes aquilo ser feito. Então, imagina como ficou leve para mim
Agora, no final do ano, 312 dias depois, correndo 3 quilômetros todos os dias. Ficou super leve. 3 quilômetros. Então, quando eu tô numa prova, 3, eu não conto. Ele já sumiu da minha vida. Então, eu vou fazer, sei lá, 21. Eu vou fazer 18, porque 3 é obrigação. E 3, ele já tá ali. Ele já é um hábito. Meu corpo já sabe o que vai acontecer. A ponto de, domingo, eu posso não ter nada. 5h30 eu tô acordada. Porque o corpo fala, e aí, vamos? Hoje, quinta-feira, toda quinta, que a gente tá gravando aqui, eu tenho treino no Ibira às 6 horas da manhã. Então eu tenho que acordar às 5. 4h50 eu estava acordada. E ontem a gente foi dormir meia-noite, alguma coisinha. Então, o corpo vai se ajustando. E o que ele faz deu certo e eu não gastei menos energia possível, ele vai fazer. Então, o hábito ele é essencial para que você chegue na sua meta. Mas ele tem que estar congruente com aquilo que você quer. Senão, é um monte de gente que chega lá no meu Instagram. Ai, o que você tomou? Ai, o que você fez? Meu Deus, até postar é um hábito. E eu posto todo dia. É tão hábito construir conteúdo que tudo que eu faço eu consigo ver conteúdo. Às vezes a gente está dentro do carro e fala, nossa, eu podia fazer um conteúdo assim, 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 com essa imagem aqui. Por quê? Porque é um hábito. Então, a minha cabeça já está habituada a pensar naquele movimento, naquela cena como foto, naquela cena como... Por quê? É um hábito. Então, tudo que a gente vai fazer, se a gente coloca os valores, as metas dentro desses valores e estabelece quais hábitos eu preciso ter, você sabe por que você está fazendo. Então, às vezes, não comprar um sapato X que você quer agora, que agora seria muito legal. Mas se você faz isso, você desintegra, por exemplo, da caixinha da sua meta, do dinheiro, tal. Comer o chocolatinho todo dia lá. Tem uma coisa até que eu falei para você esses dias que eu ouvi do Cariani. Sim, muito bom. O Renato Cariani, para quem não conhece, né, um cara aí que trabalha com a galera do fisiculturismo. E ele fala uma coisa que eu super concordo e sempre aconteceu. Sabe o famoso dia do lixo? Eu falei aqui da programação neurolinguística. Eu não gosto. Porque se você tem um dia do lixo, é que você é uma lata, né? Uma lixeira. Então, você está pondo dentro de você aquilo que não presta. Você está formando pro teu corpo. Fica mal aí, porque hoje a gente vai estragar. Basicamente é isso. Eu não gosto dessa expressão, mas a galera aí geralmente usa. Eu prefiro refeição livre. Você come aquilo que você quiser. Eu prefiro isso. Mas, vamos lá. Tem um povo que fala assim, mas é só, sei lá, 1 bis. Bis não patrocina esse episódio, tá, gente? Mas é só 1 bis por dia. 1 bis por dia é um hábito. Uma jacada, às vezes, de uns 10 bis, foi um dia só. Não é um hábito. Então, aquilo deixa ser até prazeroso, porque às vezes você come, ai, nossa, comi demais aquilo. Não era pra... fui num rodízio de pizza, comi 4 pedaços de pizza, putz, mas era só refeição livre. Agora, todo dia um pedaço de pizza é um hábito. Então, isso eu tento explicar pro meu filho hoje, na prática ali. Mãe, mas ontem eu não comi doce, posso comer doce hoje? Não, porque senão na cabeça dele, dia sim, dia não, ele pode comer doce. Logo, é um hábito, dia sim, dia não. Então, não é assim. Eu prefiro, às vezes, que ele coma um pouco mais de doce num dia só, do que ele coma todo dia. Então, a gente vai estabelecendo esse tipo de hábito de acordo com aquilo que a gente vai fazendo todo dia. Então, se você estabeleceu que vai escrever um livro, escreva todo dia. Mesmo que se você juntasse tudo, desse, sei lá, 3 meses, é melhor você ter o hábito de escrever e continuar escrevendo do que você começar a fazer um monte e parar. Claro, vai depender daquela meta. Se a meta for emagrecimento, tenha uma refeição livre, mas todo dia, hábitos bons. Refeição livre vai te dar alívio emocional. Então, a minha refeição livre, se eu for na casa da minha tia, ela é a pessoa que mais se aproxima de fazer o bolo de cenoura que minha avó fazia, que pra mim, assim, eu não consigo comer um pedaço só. E se eu como metade da forma, então o que eu faço? Eu tiro o bom pedaço e aquilo tem que estar no meu prato. Se eu tirar, não tiver num lugar pra mim, eu vou comer da forma, aí é ruim. Então eu sei, é um mecanismo. Então você vai começar a fazer esforços. Eu não vou ficar olhando, eu vou sair do ambiente, eu vou sair da cozinha, vou tampar a forma. Quantas vezes a minha tia acha que eu estou ajudando ela e, na verdade, eu só estou tirando da minha frente. Então, são formas, porque quanto menos estímulo você tem, menos você briga com você.
E quanto mais você briga com você, mais energia você gasta. E aí seu cérebro vai entender que aquilo, em vez de ser um hábito legal, é um hábito que está fazendo você gastar energia. E aí ele começa a te sabotar para você voltar àquilo lá. Então, é muito importante a gente ter essas... O que aquilo me favorece? Se eu fizer isso todo dia, isso vai virar um hábito. Isso vai me aproximar ou não daquilo que eu quero? Então, são nuances, assim. Você precisa saber, precisa se conhecer, né? E precisa saber quais são os seus próprios valores. Beleza. E agora, acho que para chegar perto aí da finalização, deixa para o pessoal aí o que eles precisam fazer, o que você deixa de sugestão para que eles já comecem agora a traçar as metas deles para 2025. A primeira coisa, você não precisa de uma agenda cheia de... Eu gosto muito dessas agendas cheias de coisa e tal, porque eu amo papelaria. Nossa, apaixonada. Mas você não precisa de uma agenda cheia de frufru. Você precisa de um caderno específico para você. Suas anotações pessoais. Ali é como se fosse um diário, como se fosse uma confissão sua para você mesma, sempre. E ali você vai anotar qual é a sua meta principal, como você se vê chegando dia 31 de dezembro de 2025. Cara, como que eu tenho que estar diferente do dia 31 de dezembro de 2024? A gente está em novembro. Se o meu novembro for igual de novembro agora, eu errei. Ele não pode ser igual, ele tem que ser melhor. Eu errei. Mas ele tem que ser melhor em quê? Ele tem que ser melhor, sei lá, você quitou as dívidas, saúde. Ou você investiu, você emagreceu, chegou onde você queria, você quer começar a correr, você correu a corrida X que você queria, o que você fez de diferente? Aquilo foi bom para você, aquilo não foi? O que você aprendeu? O que você não aprendeu? Então, assim, quando você estabelece lá no final, a primeira coisa, eu quero estar com peso tal. E aí, lembra que eu falei dos sentidos? Eu quero estar com a roupa tal, da marca não sei da onde. Põe tudo. Ponto. Aí você vai desconstruir essa meta. Você vai desconstruir. O que você precisa fazer durante os 12 meses para que quando você chegue em dezembro, você consiga visualizar tudo isso e vivenciar aquilo. De olhar e falar, eu consegui. E aí você vai pegar esse caderninho e vai dividir em 12. Dividir janeiro, fevereiro, março, abril. Você não precisa dividir os dias, mas você tem que ter qual vai ser o seu dia de check-in e check-out. O que tem que acontecer naquele mês e o que aconteceu naquele mês. Você pode fazer isso de 15 em 15 dias, você pode fazer isso uma vez por semana, você pode fazer isso no primeiro dia do mês e no último dia do mês. Então é importante, você não precisa ter uma agenda para fazer todos os dias, mas você precisa de check-in, check-out, ou seja, como estou, como terminei o mês. Como estou, como terminei. E assim, o que eu precisava ter feito esse mês? Será que eu consegui? Um exemplo. Eu quero ativar melhor meu canal no YouTube. Estou péssima nesse hábito. Assim, eu comecei bem, derreti esse ano. Aí, beleza. O que eu quero fazer? Ano que vem eu quero postar 2 vídeos por semana. Significa que terão 104 vídeos no canal. 104 vídeos no canal, 2. Se eu posso gravar tudo numa semana. Eu falei que eu vou postar 2 na semana. Mas eu posso tirar um dia e gravar todos. Então, eu preciso estabelecer uma rotina de gravação, edição e postagem. Então, se eu tenho que ter... Eu já tenho 3 hábitos diferentes. Porque eu sempre gravo todos os dias, mas eu gravo com o celular na vertical, eu faço edição de vídeo de 1 minuto, vai ser edição de vídeos maiores. Então, o que eu preciso fazer? Eu mesma vou fazer? Vou contratar alguém. Então, tudo isso para ter 2 vídeos no canal e chegar em dezembro, olhar para o meu canal e falar, eu fiz 104 vídeos. E quais serão os marcadores, além do vídeo? Quanto que eu quero ter de inscritos? Quais serão os assuntos? A partir daí, outras coisas se desenvolvem. Mas é um objetivo com meta. O objetivo, crescer na internet. A meta... Claro, financeira, que é, para vender. É assim que funciona a vida. E aí, a gente vai colocando ali. Então, para essa meta, vender quanto? Qual vai ser a conversão desse canal? Para que ele vai servir? Qual vai ser o público que eu vou atender? Aí são outras respostas. Mas veio primeiro da meta. Você precisa colocar lá no final. E aí vem desconstruindo. E se eu não gravar no mês, vai acumular? Eu vou permitir que isso aconteça?
qual vai ser, sei lá, o dano que eu vou ter, o que que eu vou me punir, porque eu gosto disso, o que que eu vou me punir. Então, um dos exemplos que eu faço, se eu comer fora do negócio ali, eu não vou ter refeição livre durante 30 dias. Então, assim, às vezes eu tenho muita vontade de comer tudo que tem dentro do armário. Mas se eu fizer isso naquele dia, eu vou ficar 30 dias sem refeição livre. E eu tenho a autorresponsabilidade para falar o que eu vou fazer, deixar de fazer. Então, você vai comprar um caderno, você vai estabelecer suas metas, vai dividir ele em 12 e vai colocar dia de check-in, dia de check-out para saber o que vai acontecer e vai medindo. Pronto. E importante, na contracapa desse caderno, você vai colocar quais são os seus valores. Porque as suas metas, elas têm que estar baseadas em quem você é, em que você acredita, enfim. Mas ela não pode sair dali, porque se ela sair, você nem se priorizou e não está nem aí para você. Você está priorizando alguém. Saiu dos valores, você priorizou o outro e falou não para você. Então, olha para aquilo e fala, não, eu não vou comprar tal coisa agora, não vou em tal show agora, porque isso aqui sai... Você vai estabelecer quais são suas ações. Então, isso é, assim, importantíssimo. E, claro, fazer algo real, que você consiga cumprir, porque se você não tiver micro-vitórias no dia a dia, eu sinto muito. Não vai dar certo. Então, beleza, quer deixar mais algum recado pessoal? Bom, eu vou... Sigam lá, Isadora Corrêa, porque eu vou colocar um programa de hábitos para funcionar a partir de janeiro. Estou escrevendo ainda como ele vai funcionar. Então, como eu ainda não sei detalhes de como ele vai funcionar, caso você queira, eu quero estabelecer e quero acompanhar os hábitos com você. Eu só sei que a gente vai fazer isso de alguma forma, em grupo, não sei ainda se no Instagram ou no WhatsApp, vou ver o que fica mais fácil, para que eu tenha consistência, porque não adianta nada. Eu já abri alguns grupos assim que ficaram desinteressantes e aquilo não fez sentido nem para mim, nem para quem estava lá dentro. Então, eu não quero que seja dessa forma. Fica fazendo para cumprir tabela. Fazendo por cumprir tabela eu não quero. Então, eu quero estabelecer algo que seja prazeroso para mim e para quem está lá dentro e que estimule aquela pessoa. Porque, às vezes, a gente não tem dentro de casa ou no nosso ambiente de trabalho, os amigos, quem apoia aquilo. Mas se você está num ambiente, mesmo que virtual, que as pessoas te impulsionem porque elas estão fazendo a mesma coisa, você acaba fazendo porque tem um compromisso com alguém ali. Então, é por isso que esse programa de hábitos, que já está sendo cobrada por algumas seguidoras, vai sair. Então, você segue lá, Isadora Corrêa. E claro, né, gente, hoje eu até trouxe modelo novo, não sei se você entrar vai ter, da Baixa Pace. A gente, provavelmente, você deve ter passado já pelo nosso site ali. Entre cupom, eu vou deixar o Isa Domingues, porque... dependendo de quando você está vendo o episódio, tem cupom promocional que já passou. Então, siga a Baixa Pace para você sempre estar ali sabendo qual é a promoção, se tem brinde, se não tem, qual é a promoção daquele mês, o que está acontecendo, que é importante. E corram que vale muito a pena. Bom, então é isso aí, né? Muito bem. Acho que... Poder das metas, o episódio, né? Gostei. Poder das metas, o nome? Poder das metas. Gostei do nome. Roubei de um livro. É isso, roube como artista. Não pressione o artista. Então é isso. Acho que foi bem legal. Siga aí o Maratona de Histórias. Se você gostou desse episódio, encaminha para mais pessoas, encaminha para o grupo da família. Dos amigos, o grupo da corrida. Isso, o grupo da corrida. Que o pessoal tá precisando agora começar a traçar as metas de 2025. Então... às vezes você tem um casado aí, ó, manda pro marido, manda pra esposa, manda aí pra galera. Deixe as 5 estrelinhas no Spotify. Ah, mas eu não achei tão legal. Não é pra você, não é pra discutir, é pra colocar as 5 estrelas lá, que é o que a gente precisa. Aí você vai compartilhar. E se você tem alguém que fala, pô, eu queria muito ouvir o fulano, conecte a gente a pessoa, marca lá, manda pra gente no direct, pode ser no meu mesmo, meu direct que eu respondo que é mais fácil pra mim. Ou direto no Maratona Stories. A gente entra também e vê, né? Isso aí. Pode mandar lá pra gente que a gente aceita sugestões. Então é isso aí. Muito Valeu. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.